E ainda falando sobre esse caso das couve aí, a nossa equipe de reportagem resolveu procurar especialistas para entender esse universo de hortaliças venenosas, que, acredite você ou não, são várias e precisa sim ter muito cuidado para quem cultiva hortaliça em casa, para quem cuida desse tipo de plantação. Tem que ficar atento porque os detalhes importam, né? Ou seja, se você vai cultivar esse tipo de hortaliça, mínima que seja, se for pequititinha, até mesmo em apartamento, você tem que ter cuidado com algumas plantas, tá? Então os pesquisadores vão fazer uma alerta para você nessa reportagem, porque o Fala Povo é assim, a gente vai atrás da resposta daquilo que a gente não entende, conversar com quem entende para esclarecer aqui na tela da TV Paranaíba. Vamos ver. Existem plantas que não são comestíveis, mas que se parecem com plantas comestíveis. Parecem as hortaliças que a gente está acostumado no dia a dia. Bom, aqui ao meu lado está o professor e pesquisador Luciano Cacheta. Ele que vai explicar esse tipo de problema. Quer dizer, é muito comum. A gente tem aqui, por exemplo, a couve-manteiga. Essa eu posso fazer fritinha, bonitinha lá em casa. Isso. Agora, essa couve que o pessoal acabou consumindo não é tão comum assim, né? É até surpresa a gente ver esse tipo de coisa, porque a gente imagina, couve tá lá, a gente pode consumir, né? Pois é, Vinícius, então, até para mim foi muito assim, né? Quando eu vi a matéria e até o pessoal entrar em contato, eu fui pesquisar, né? Não conhecia, não tinha visto, e olha que a gente atende um monte de gente aí voltado principalmente para a questão da produção sustentável, couve, alface, cheiro verde, né? E ela eu ainda não tinha visto, né? Então eu falei, opa, peraí, é uma surpresa. Por quê? A gente vai ver que se você observar, ela lembra a folha da couve realmente. É um pouco mais lisa ela, né? Mais lisa, e ela não tem tanta serosidade quanto essa. Então você olha, ela é mais brilhante, o formato é parecido, sim, né? Até por pertencer à mesma família. Mas o que a gente observa? Que as características não são da couve. Mas imagina o seguinte, entre o leigo distinguir a couve verdadeira da falsa, aí já fica complicado. Então, porque às vezes alguém deu uma muda, ou às vezes apareceu essa muda lá, né, e começou a desenvolver, e alguém falou, é couve. Então a pessoa vai e consome, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ficar muito atento, né, em pensar quais são as outras plantas que são parecidas ou pertencem à mesma família, mas não são comestíveis. Aqui a gente tem um outro exemplo. Isso aqui é uma taioba. A taioba, que é um prato típico, né? O pessoal aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, sul de Goiás, gosta muito de taioba refogada, né? Folha grandona. Folha grande, bonita e comestível. Mas o que acontece? Tem a prima dela, que é a taioba brava. Então a taioba brava, o que acontece? Ela não é comestível e é parecida à folha. Pode intoxicar uma pessoa. Não só intoxicar, quanto ela pode virar óbito também, dependendo do grau de intoxicação que ela tem. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em relação às couves, a taioba, a mandioca, né? Lá na região amazônica tem a mandioca braba. Comum demais, né? Comum demais, que eles usam para fazer o tucupi, né? E é um prato típico deles. Né? Pato com tucupi, peixe com tucupi, né? E aí o que acontece? Entre uma e a outra, você vai olhar, você fala assim, qual é a diferença? Não tem. Mas lá eles sabem identificar. Assim como, né, se a gente for ver nossos avós, nossos pais, eles sabem distinguir qual que é a taioba comestível, qual que não é. Né? Então é importante a gente ter esse senso crítico. E outra coisa, no caso da couve, voltando aqui, a couve e a mandioca, o que acontece? Elas são parecidas e são plantadas nos quintais. Pronto. Mas pode aparecer uma variação, ou essa couve brava que veio, de algum lugar ela veio. Então alguém tem produzido isso e ela vai começar a disseminar. Então as pessoas vão ter que tomar cuidado em relação à questão de procedência desses materiais aí. Tem uma frutinha, você falando nisso, é um juá, né? O juá, ele é muito típico nos nossos pastos e ele lembra um tomatinho. E tem gente que acha que aquilo é um tomate e não é, né? E tem juá que ele é tóxico. Então, tem pessoas que, né, têm esse hábito de sair comendo frutos do cerrado e nem todos os frutos do cerrado são comestíveis. Gente, tem flor que pode ser consumida. Flor.
mas obviamente a gente não vai sair pegando qualquer flor no meio do mato e consumindo. Essa aqui é a capuchinho. Isso, esse é o capuchinho. Ele é muito utilizado em saladas, né? Principalmente aí em pratos naturais, para dar uma tonalidade no prato. Então você pode colocar o capuchinho, né? Assim como você pode colocar outras flores também. Mas aqui nós temos ele, que é o exemplo mais, digamos assim, o mais convencional que se utiliza nas saladas é o capuchinho. Uma coisa interessante que o Luciano estava me contando também é o seguinte, legal você pode fazer a sua produção de capuchinho, até para utilização na alimentação, mas ele pode tomar conta da horta. Tem que separar um canteirinho para ele, que ele é invasor, né? Então, na realidade, o que acontece? Você separa um espaço para ele, onde ele vai poder desenvolver. E depois, o que eu faço? Eu quero replicar. Eu venho aqui, corto um pedacinho aqui, corto outro, eu já tenho uma mudinha. É preciso muito conhecimento. Se a gente chegar na natureza e ver uma flor, que aliás, eu imagino que isso não é tão comum da pessoa consumir flor, né? Mas não vai sair pegando qualquer coisa no meio do mato e comendo, né? É impossível, né? Então acho que assim, porque na realidade, a maioria dessas plantas, a gente vai ver o seguinte, que ela tem o seu potencial tóxico também, né? Então, mas o que? É entender, é conhecer. Hoje a internet facilita pra gente um monte de, né? Nós vamos ganhar várias etapas aí. Eu quero entender determinado tipo de planta, determinado tipo de flor. O que eu faço? Eu vou pesquisar. Luciano, eu tendo a pensar como leigo que o fato de uma planta não comestível ser parecida com uma planta comestível tem alguma coisa a ver com evolução, que, bom, especificamente aquela planta, ela ganhou algum tipo de... ela teve alguma vantagem sobre as outras e acabou se perpetuando. Mas eu estou errado. O Luciano já me explicou isso. Não tem nada a ver. Ela não parece com outra planta comestível por conta disso, não, né? Não, porque no caso, Vinícius, tem uma evolução da planta, né? Então, cada uma pertence a um grupo, cada uma pertence a uma família, né? Elas podem até ser parecidas, mas de famílias diferentes, né? Então, o que às vezes acontece muito é isso. Às vezes, a planta, né, por ser parecida, a pessoa acha que ela também pode ser comestível, né? E na realidade, elas são parecidas, mas elas não pertencem ao mesmo grupo. Aí onde está a minha falta de conhecimento e de muita gente. Quer dizer, se ela é tóxica, não quer dizer que ela vai se perpetuar por conta de parecer com a planta comestível, né? E outra coisa, é da planta, né? Então quem está comendo a planta somos nós. Mas a gente tem muito que aprender com a natureza, ô Vinícius. Tem determinados tipos de plantas que o animal não come. Por quê? Porque ele sabe, né, por instinto, que aquela planta é tóxica. E às vezes o ser humano vai lá e come, né? Então a gente fala assim, observe a natureza, observe os pássaros, observe se outros animais estão comendo. Porque às vezes, uma coisa muito interessante é o seguinte, será que aquela couve, né, será que ela tem lagarta? Será que ela tem pulgão? Por quê? Porque nas comestíveis a gente tem grandes problemas de lagarto e de pulgão, né? Algumas lagartas e alguns pulgões. Agora, será que ela tem esse tipo de ataque? Por quê? Porque se ela tem determinado tipo de composto, o que vai acontecer? Eles não vão nela. Exato. Entendeu? Então, assim, é o observar a natureza em relação à questão da alimentação. Pronto, falou e disse. Explicou tudo direitinho, você viu? Vamos aprender com a natureza, né? Triscou na boca, amargou. Corre. É isso aí. Agora, sobre o povo internado lá, a gente continua acompanhando de perto, tá, gente? Estamos preocupados na torcida, né, para que eles se recuperem. E nós vamos voltar lá, entrevistar o povo. Nós fomos lá na roça, Mari? A equipe foi lá? Tem na roça lá, atrás desse trem, conversar com o povo direitinho depois. Foi o cara, vamos fazer outra matéria. Vamos mostrar para vocês o tete a tete e trazer também a repercussão da evolução. Vamos torcer para que tudo dê certo. Mas o especialista aí, gente, foi muito bacana, de forma didática, explicando pra gente, né, os cuidados que tem que ter no cultivo dessas hortaliças, dessas plantas, né? Aprenda com a natureza, rapaz. Se a natureza não tá metendo o bico, larga pra lá, né? Tem todo tipo, cada um tem seu sentido. Então, muito legal. Valeu, Vinícius! Cacheta também sempre dando entrevista aqui, esclarecendo esses assuntos pra gente.